Agora vamos falar de startups. Vamos falar de TechPix. Quer falar aí? Não, só queria falar do TechPix. Pode começar aí. Tá bom, né? Eu coloquei aqui, aproveitando, né, já que você me deu a deixa, né? Coloquei um slidezinho aqui bacana pra galera interagindo, né? Quem estiver assistindo de repente pelo YouTube, que a nossa interação está sendo focada ali na página que a gente criou, na tv.starter.city, e a gente criou um chatzinho específico ali, porque no YouTube acaba ficando muito confuso, né? Porque a pessoa olha no YouTube, tem gente que olha no Google Plus, tem gente que comenta num lugar, comenta no outro, então a gente prefiro centralizar ali, né, desde os outros hangouts, para poder ficar mais fácil, inclusive para guardar o histórico do chat, né? Também tem coisas que as pessoas podem colar links ali também, interagir, divulgando coisas, então fica salvo assim a sessão, né? Fica melhor salvo para poder pesquisar depois. Então, só relembrando a galera aí para interagir por lá, para tv.starter.city. Beleza? Beleza. Muito bem. Você está fazendo um bom cara do chat. Obrigado, cara, obrigado. São seus olhos. Até para explicar isso, né? A ideia do cara do chat é que todo domingo um de nós vai ser eleito para ser o cara do chat, né? Então, hoje é o Diego, né? Quem sabe próximo domingo quem vai ser, né? Então, por isso que a responsabilidade dele é fazer o jabá e pegar o que vocês estão falando aí no chat pra gente. Isso aí. Apesar que ele tá ali, mas eu tô também, tô bem presente ali, tô escrevendo sempre que tô vendo ali as coisas, quando eu falei do link eu postei. A gente aqui é tudo, né, esperto e acelerado, a gente fala aqui, digita ao mesmo tempo, bota o link lá, pá. Vamos junto aí no chat. Como já dizia a Maísa, passa por aqui, passa por ali, por aqui, por aqui, passa por aqui. Por aqui, por ali, vamos lá. Mas e aí, Vini, o que tem de startup para hoje aí? Bom, nesse meio de startup sempre tem umas coisas loucas, né? Tem gente sendo adquirido, tem gente vendendo novos serviços ou fazendo coisas diferentes e tem polêmica também. Hoje, como a gente não podia deixar de falar, na nossa pauta de startup tem polêmica também, aguarde, confie. A gente sempre tem alguma polêmica, sempre tem alguma coisa que rende comentários. E lembrando, a gente vai tentar falar rapidinho aqui, mas depois a gente pode destrinchar mais as polêmicas no Free for All, que é no final do nosso programa. Bom, hoje a primeira pauta é sobre algumas aquisições famosas que acabaram não rolando, né? Que empresas que tentaram fazer oferta para outras, você vê que a gente acha que é tudo muito simples e fácil, né? O que a galera sabe apostar bem onde vai adquirir um negócio ou como vai poder fazer aquele negócio crescer. E aí, nessa matéria aí, que o pessoal deve estar colando no chat para vocês, está em inglês, né? Se você não for educado em inglês, aí vai ser meio complicadinho. Mas tem essa matéria fala sobre várias empresas que tentaram adquirir as outras e depois elas acabaram não... As aquisições acabaram não rolando. Vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês algumas. Se eu consigo mostrar aqui na minha tela. Mas o link não está rolando aqui. Alguma treta na minha internet. Falha técnica. Vixe. Mas foi casos, por exemplo, teve um dos casos que na matéria fala, foi sobre o Google. Logo no início, eu não me lembro agora se foi o Alta Vista, foi algum dos buscadores que já eram famosos na época que o Google apareceu. O Google tentou se vender para essa galera. Pro Yahoo. Se não me engano, foi pro Yahoo, né? O Google fez pitch pro Yahoo, cara. O Yahoo não quis comprar o Google. Eu lembro que teve dois casos, assim, né? Que foi... O Google já tentou vender... Mas antes do Yahoo teve um outro. E desse outro foi mais barato ainda. Se eu não me engano, o Google tentou se vender por $250 mil. Os caras falaram assim, não queria e tal, tá ligado? E depois foi a Yahoo, mas já foi uma coisa mais milionária, assim, né? Que bom que o Google não vendeu, né? Foi, mas foi pouco mesmo, assim. O Yahoo quis mais, né? Aham. Porque o Google queria mais, mas o Yahoo falou assim, não vale isso tudo, tá ligado? E aí o Google virou esse gigante que é hoje, né? Então, assim, nessa matéria, por algum motivo ela não está carregando aqui, mas, enfim, coisas da minha internet.
ela tem falando, né, sobre essas várias aquisições que foram feitas, ou que quase foram feitas, mas por algum motivo a coisa não rolou. Né? Até recentemente teve um caso assim, né, que a Facebook propôs comprar o Snapchat, né, que é uma coisa que eu não entendo como é que é o Snapchat, né, por que se usa o Snapchat. Né, se você aí do chat entende por que se você deveria estar no Snapchat ou usar o Snapchat, para mim ele não faz sentido. Mas, recentemente, o Facebook tentou comprar e o cara do Snapchat falou, não vou vender. Talvez ele deve ter visto... O Facebook também ofereceu dinheiro. Tanto o Google quanto o Facebook ofereceu dinheiro para o Snapchat, o cara falou que ia vender para ninguém, não. Então, um ofereceu 3 bilhões, outro 4 bilhões, falou, não, tá pouco, quero não. A gente comentou isso num Hangout ano passado. Ano passado não, né? Retrasado. Agora eu não lembro mais. Algum hangout desse que a gente fazia antes, a gente chegou a comentar isso no hangout. E a gente até discutiu se o Snapchat valia mesmo todo esse dinheiro ou não. A gente falou bastante sobre isso, foi um dos últimos hangouts que teve. Eu fui um dos que falei aqui que se eu fosse o cara do Snapchat tinha vendido, porque eu acho que é uma coisa que daqui a pouco pode cair o uso, né? Pode ser uma modinha passageira. Imagina, quem não lembra um tempo atrás aí, todo mundo cita o Orkut, né? Como uma coisa que foi muito usado e sumiu. Mas tem mais coisa aí. Poderia citar o próprio MSN, que a Microsoft matou ele jogando pro Skype, mas, pô, já estava meio que caindo em desuso. O Player lá, o Inamp, que era muito usado também. Né? Coisas como o Napster, e também era muito usado depois por outros motivos também, mas caiu no desuso. Então tem bastante ferramenta aí que era famosinha, todo mundo usava, e depois foi minguando. Então é uma coisa que pode acontecer com o Snapchat. Pode acontecer com qualquer um, né? Mas aí a gente ficou falando assim, né? O Snapchat não tem um apelo de mercado tão forte assim para se sustentar num longo prazo. Então poderia ser uma coisa arriscada, né? Quem sabe vender é uma coisa boa, mas enfim, né? Poderia citar o Flickr, por exemplo, que era uma coisa muito, muito utilizada há pouquíssimos anos atrás. Não é uma coisa tão antiga. Verdade. Né? E que, tipo assim, para uma coisa como o Instagram, que agora está muito usado, e o Flickr é quase a mesma coisa. Né? Vai falar assim, não é. O Instagram era mais no mobile, começou no iOS, mas basicamente é postar foto. É que nem a gente diz que o WhatsApp faz a mesma coisa que o MSN já fazia antes, entendeu? Que era a pessoa poder falar, digitar ali, conversar no chat, gravar mensagem de voz. Isso tudo o MSN tinha, entendeu? Então, beleza, é uma coisa que foi pro mobile? Sim, mas cara, basicamente é a mesma coisa que se faz, conversar. Esse negócio que você falou, pô, eu lembrei, a gente estava até conversando no Next Forum todo dia sobre isso, eu lembrei do ICQ, né, a skill e tal, que na época, cara, quando eu usava, já tinha esse esquema de real time lá, que você falava no chat, a pessoa já ia escrevendo e você já ia lendo na hora que ela estava escrevendo, quando ela errava e voltava, e tipo, você ia acompanhando em tempo real, né? Tipo, isso, pô, quanto tempo faz? O ICQ foi muito inovador em várias coisas. Por exemplo, ele já tinha interface web, você já conseguia acessar o ICQ sem instalar, por exemplo. Você acessava pela página, se logava lá e conseguia usar. Pode crer. Nenhuma outra ferramenta tinha isso na época. Nenhuma. Aí depois chegou o Google Docs, né? Agora o Drive, com essa interação em tempo real. Isso aqui já fazia lá, ó. Na época a gente usava o Farrell lá, o Showbobos. Não sei se vocês lembram do Showbobos. Que era uma ferramenta de anti-invasão, né? Que ficava assim no cantinho no computador, né? E quando alguém tentava invadir, por causa desse negócio de chat e tal, mais tipo, alguém tentava invadir um site, tentava fazer alguma coisa, ele te mostrava aqui, ó. Aí dava pra você dar um kick na pessoa ali, né? Era Showbobos de show mesmo, né? A galera, era muito, muito maneiro. Eu usava na época do ICQ também. E, pô, você vê que o negócio já várias coisas, assim, né? Tipo, já que hoje em dia a pessoa se maravilha com coisa, nossa, dá pra editar só ver o que tá acontecendo no real time, Socket.io e tal, isso aqui lá, um monte de coisa tecnológica, mas, pô, os caras lá já tá muito avançado. E sobre esse negócio das aquisições em si, eu tô aqui, botei até minha carinha aqui, ó, eu fiquei muito impressionado, velho, de saber dessas paradas. A minha carinha aqui é de surpresa, assim. Esse mundo é muito doido, os caras
pô, desperdiçaram a chance de adquirir uma empresa como o Google. Tudo bem que o Google poderia, talvez em outras mãos, não ter se tornado o que se tornou, mas É verdade. quantos Mas outros como podem não ter acontecido? Então, quantos outros podem não ter acontecido isso também? Ou poderia ter se tornado muito mais, mas a gente nunca vai saber, né? O meu pensa aqui, ó, dinheiro voando. Os caras se lascaram. Só perderam várias oportunidades, né, de crescer. Mas, de fato, essa parada é uma coisa importante. Nem sempre, e aí já vai um meio dica, né, antes do Diego falar ali que a galera do chat perguntou, que vocês têm que saber o que é importante para o negócio de vocês, né? Quem está aí querendo empreender ou já está empreendendo, né? Cuidado aí, porque nem sempre a primeira oferta de grana, alguém já chega querendo comprar ou até mesmo investir, significa que é a melhor jogada, não. O cara do Snapchat não vendeu e o negócio continua crescendo, não sei como, mas enfim, está crescendo. Tipo, até outro dia estava eu e o Carlos discutindo como é que é o modelo de negócio dos caras, né? A gente ficou mais de 1 hora discutindo sobre o Snapchat. E ainda assim, o cara não vendeu e as pessoas continuam usando e tá dando lucro lá parado. Então, tem que tomar cuidado aí que nem sempre a grana fácil ou a grana rápida é a solução, não, galera. Exatamente, né? E às vezes é o contrário, né? Às vezes acaba ferrando a ideia e o projeto mesmo em si por causa disso, né? Porque tem alguém que investe uma grana, o cara cresce o olho na grana, mas aí o cara, por investir a grana, já acaba tendo a maior parte da empresa e já leva o bagulho totalmente pro outro lado, nada a ver do que era a ideia inicial, tá ligado? Tipo, então, realmente, você vende a parada, vende a ideia, vende tudo, a alma, inclusive. Vende tudo pra essa parada, né? Só que é o seguinte, falando sobre o chat, né? O Helder, ele fez uma pergunta, né? Falou assim, ó, tenho visto muitos blogs sobre como ganhar dinheiro na internet. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que esse tema está perto de se esgotar? Essa é a pergunta dele. E tem uma outra pergunta também, que se o Vini quiser explicar. O Ronaldo Novaes está perguntando, falou assim, ó, meus caros, sobre o que se trata esse hangout? Caí meio de paraquedas. Esse hangout é uma mistura de várias coisas, né? Vou aproveitar, então, vou dar a última para a primeira. Isso, responde o Ronaldo que depois eu respondo o Helder, então. Vamos lá. Beleza. Bom, a ideia do Starter TV aqui é a gente fazer um bate-papo descontraído, bem-humorado, com interação ao vivo de vocês aí no chat, sobre vários temas relacionados de alguma forma à tecnologia, à internet, coisas do dia a dia que a gente acompanha aí nesse mundo online. Então a gente tem algumas editorias, a gente está começando, essa é a segunda agora, né, os temas. A gente fala sobre eventos, né, sobre eventos que estão acontecendo tanto online quanto no mundo real. Se você tiver dicas de eventos também, você pode mandar para a gente, tanto aqui no chat quanto usar nas redes sociais a hashtag StarterTV, que a gente vai estar olhando. E a gente fala sobre startups, sobre internet, a gente vai dar algumas dicas sobre ferramentas ou sobre frameworks, apps, enfim, uma série de coisas. E a gente fala sobre curiosidades, coisas que a gente, meio off-topic, né, coisas que a gente não necessariamente tinha a ver com um mundo estritamente tecnológico, e a gente está fazendo esse formato aqui. Primeiro, a gente tem esses comentários mais curtinhos, e depois a gente tem um momento para todo mundo abrir e falar como quiser, a gente tem um bate-papo mais longo. Por quê? Porque esse formato que a gente está fazendo agora, ele é uma versão melhorada de algo que a gente já fazia antes, né? A gente já teve outros formatos de Hangout On Air, antigamente tinha a Colaborativa TV e antes teve a X4 Go Live, para quem acompanhou, e a gente fazia os Hangouts muito longos. Então a nossa ideia é fazer a primeira parte dele um pouquinho mais curta e depois a gente vai ter uma parte mais solta, mais aberta, e a gente depois, durante a semana, edita isso aqui e vai liberando os pedacinhos para que a galera possa acompanhar. Ou seja, resumindo para você, é sobre assuntos relacionados com o mundo da internet, tecnologia, empreendedorismo, coisas assim. E curiosidades, coisas loucas que a gente acha legal falar aqui. Então tem para todos os gostos. E aproveitando, pegando o embalo aqui na pergunta do Helder, sobre blogs que existem aí sobre como ganhar dinheiro na internet, a gente acha que está perto de se esgotar. Na verdade, eu acho o oposto, cara. Eu acho que isso está só no começo. A internet é um meio de comunicação muito novo ainda. A internet ainda vai crescer muito. Ainda tem muita coisa que não se explorou ainda nela. A gente tende a já ir se adaptando àquilo que a gente já viu.
nos últimos tempos, nos últimos anos, e tenta surfar na onda, mas muita gente vai inovar ainda e criar coisas que ninguém nunca pensou na internet, sabe? A internet fez agora seus 20 anos, mas, por exemplo, nós que somos brasileiros, a gente tem acesso a uma internet legal, mais rápida, faz pouco tempo, entendeu? E nem somos todos, né? Não é no Brasil todo que a internet é legal assim. Você pode ver aqui que para transmitir o Hangout ainda trava muito, dá muito probleminha, porque a conexão nossa aqui não é da melhor qualidade comparada a outros países por aí. Mas sim, a internet ainda é um meio que está crescendo. Então eu acho que vai ter muito mais disso. Porém, existem alguns modelos de negócio nesse meio aí que não têm sido muito bem executados, vamos dizer assim. O que eu posso citar para você é o caso do infoproduto, certo? Que são produtos que você consome ali na web e já está ali, como por exemplo um curso online, que o cara já gravou ele todo, só põe no ar, você paga e já acessa por ali. Existem alguns modelos que podem ser muito bons, são altamente escaláveis, mas muitas vezes têm sido feitos por pessoas que não apresentam uma boa qualidade de conteúdo. Isso tem queimado um pouco o filme do modelo. Ou você já deve ter visto, estando num blog que seja muito acessado, pessoas usando o comentário para fazer spam desses produtos. Então tem algumas práticas que eles têm usado que não são muito legais essas práticas, e isso tem influenciado em como as pessoas veem o infoproduto, por exemplo. Entendeu? Então é um tipo de formato que tem, ao meu ver, assim, se queimado, entendeu? E as pessoas vão ter tendência a se fechar para isso. Então não é só porque a internet está crescendo que tudo nela vai dar certo. A bolha.com já estourou faz tempo, então não é mais assim. Basta botar na internet que vai dar certo. Não vai. Mas, e esse é um caso, né? Uma coisa que era muito usada antes, que já quase que nasceu morto. Não sei se você se lembra. Aí no caso não é um produto, um modelo de negócio, mas é uma funcionalidade. Que são as janelinhas pop-up. Todo navegador moderno agora já vem travando isso. Mas, por quê? Existiu um exagero anteriormente e já se criou uma forma de bloquear isso, porque se percebeu que era tipo assim, praticamente ninguém gostava de pop-up. Então, a internet, embora seja uma mídia em crescimento, uma plataforma que vai expandir muito ainda, já tem coisas que já morreram nela, que já não deram certo, e sim, existem modelos que podem ser que quebrem, como eu estou falando aqui do infoproduto, que eu acho que é um negócio que foi muito bem pensado, mas tem sido mal executado, então as pessoas estão tendendo a ficar céticas, a não querer. Tem muito produto sendo vendido assim na internet que é de procedência duvidosa, então tipo, a dificuldade das pessoas de conferir se o produto é de verdade, se a empresa é confiável. Então, se fizer tudo direitinho, tem muito potencial, mas em geral tem sido usado por pessoas que têm sido até desonestas, né? Então, esse modelo é um dos exemplos que eu vejo que não está legal. Os spams nos comentários, então, tá muito ruim. Quando você falou sobre o pessoal não ter explorado a internet ainda, né? Porque a internet ainda é relativamente nova, né? Tem uns 20 anos mais ou menos. Lembrei da impressão 3D. Imagina se a pessoa chegar lá e tipo, a impressão 3D já for uma coisa consolidada e a pessoa comprar alguma colher na internet. Vou baixar uma colher aqui, vou imprimir uma colher, beleza, agora vou usar. Uma colher, uma ferramenta, ou seja, isso aí deve ser doido, né, cara? As pessoas ainda não exploraram ainda o que a internet tem para oferecer. E até quando as outras tecnologias crescerem, aí vai ser melhor ainda. Aproveitando, né, e esse rapaz acabou de falar aí, ele não se apresentou, ele é o Luiz Zenon, ele estava lá no chat, e a gente sugou ele lá do chat. Ele quis entrar aqui, eu pensei aqui, falei, pô, acho que não vou deixar não, mas aí Deus tocou meu coração aqui, eu falei, vou dar uma chance, né, pro rapaz. Eu tô brincando. Eu sou o Luiz Zenon, tá? Eu sou da Export Start, estava lá no chat, sozinho, do nada. Pobrezinho. Coitadinho. Pobrezinho. Aí vim pra cá pra atormentar a vida de todos aqui. Beleza? Então vamos que vamos. O que tem mais pra hoje aí então? Vamos lá, Vini.
agora ainda nesse meio de startups, né, a gente tem a polêmica constante do Uber no Brasil, né? Uber versus táxis, né? Que é engraçado, né? Eu vou até mudar aqui, ó. Vou botar meu gigante aqui, ó. Essa é a bomba do dia. Eu quero falar essa parada. Então, eu já deixei no jeito aqui porque a gente está meio atrasado nessa informação, nessa notícia, porque todo mundo já ouviu isso, já tem umas 2 semanas ou 3, que está se falando muito disso. Mas como aqui a gente não se importa muito com esse negócio de dar a notícia primeiro, a gente não é Rede Globo, certo? Uhum. A gente, ao contrário, a gente fala por último aqui e deixa todo mundo falar o que pensa. Então aqui eu já deixei aqui a bombinha aqui para mim, que essa é a notícia, ainda é a notícia bomba do momento, né? Pois é. Então, vamos lá, que essa eu acho que é todo mundo querer falar, né? Vamos lá. Pois é. Mas a gente vai aqui falar, lembrando, né, pra galera do formato, a gente tá falando de uma forma mais curtinha, mas no Free for All pode esperar que vai ter mais bomba, mais comentários aí pra gente fazer sobre isso. Né? Guardem, falem aí, a gente vai falar brevemente do que esses comentários aí, mas se começar muito a ter discussão, a gente vai guardar pro final, que a gente aprofunda mais depois que a gente encerrar esse formato. Exatamente. Para quem não sabe, né, o Uber é uma empresa privada dos Estados Unidos e que faz transportes de pessoas muito similar ao táxi, só que você contrata um motorista particular pelo aplicativo, né, normalmente eram carros pretos, embora tenha vários formatos de carro agora, e você paga pela distância que você foi, né? Só que o problema do Uber é que ele está numa área cinza, porque se você for ter um motorista particular, você pode ter, né? Qualquer pessoa pode contratar um motorista, só que você pagaria uma mensalidade, alguma coisa, ou talvez um salário. O problema do Uber ficou em ser uma empresa particular onde você contrata um motorista, só que você paga pela distância que você andou com ele. Isso é muito similar ao táxi, né? Então, em alguns países, eles têm tido problemas com a justiça por causa dessa área meio cinza, né? Embora, por exemplo, em Nova York, já tem mais Uber do que táxi, né? No Brasil, assim como já teve problema em Portugal, já teve problema na Holanda, o Uber está tentando se estabelecer e aí sempre fica, desativa o Uber, bota o Uber de novo, mas aqui no Brasil a polêmica ficou maior ainda porque o sindicato dos taxistas está em cima e já rolou até violência contra motoristas do Uber também, né? O negócio começou a ficar pesado. Então, eu vou ter que meu amor. Tá falando aí, Luiz? Então, chegou atrasado. Fala aí. Tá. Eu, particularmente, acho uma bosta isso. Nada a ver. Acho que, primeiramente, se o pessoal, minha opinião, né, como na condição de Diego Abugento, eu acho que, assim, se os caras do táxi, né, estão bolados e tal, com o lance do Uber, de achar que é transporte clandestino, enfim, várias coisas que eles alegam, se eles acham que tá errado, um erro não justifica o outro, né? Acho que, tipo, ver que a pessoa tá errada, tá contra a lei e tudo mais, não justifica o fato dos caras perseguirem cara do Uber, perseguirem carro, fecharem, tipo, ter aquela leva de taxista, tipo, correndo atrás dos caras. Eu vi até uma matéria de uma situação que aconteceu que, não sei se foi em Belo Horizonte ou Brasília, não lembro agora direito, que os caras, tipo, pararam o carro do Uber, os taxistas, e, tipo, encheram o saco, então, não sei o que lá, e tinha 2 pessoas, tinha um casal dentro do carro, né? Aí encheram o saco, tiraram os caras dentro do carro do Uber e colocaram num táxi, tá ligado? Tipo, imagina, independente de qual é a plataforma, cara, não interessa. Você tá lá com a sua família, tá com o seu filho, tá com sua esposa, seu marido, enfim, sua mãe, enfim. Tá num carro, usando um serviço que pra você não interessa se tá sendo contra a lei ou não, os caras tá ali, então, tipo assim, responsabilidade de quem, do governo, no caso, de ver se os caras estão contra a lei ou não e fazer a manutenção ali da coisa. Mas você tá lá na sua família, você é normal, pessoa de bem, foi lá, eu preciso ir em tal lugar, vou lá no aplicativo, quero um carro do Uber e tal, me leva, prefiro um almoço de família, enfim. Aí tá andando, chega do nada, os taxistas loucão, retardado, que pra mim isso é coisa de retardado,
tipo, vai lá e fecha o carro, tipo, pô, terrorismo puro, tá ligado? Você não sabe o que vai acontecer, os caras vão te matar, você vai matar sua família, seu filho desesperado, um monte de coisa, e tipo, os caras, por que os caras estão bolados com o modelo de negócio dos caras, entendeu? Tipo assim, se é contra a lei, então vamos pela lei, né? A lei serve pra isso. Pela lei, então, tipo, tirar os caras. Não, isso aí tá errado, sacou? Ou não, tipo, cometer um crime, que pra mim isso é crime, tá ligado? Essa parada, perseguição, esse terrorismo, digamos assim, pra mim é crime essa parada, entendeu? Então eu vou cometer um crime porque eu tô bolado que os caras estão cometendo um crime aí de fazer transporte que não pode. Então, entendeu? Daqui a pouco, pô, faz uma merda aí e sua família, a integridade física da pessoa está sendo colocada no rolo por causa disso, entendeu? Então eu acho que, independente de qualquer coisa, essa atitude é totalmente coisa de retardado também. Pronto, falei. E até isso ferra até a qualidade do serviço, né, que é prestado, né? Porque, primeiramente, o Uber, ele só aponta algo muito mais sério, né, em todo esse contexto, né, de transporte de pessoas, né, por meio de carros. Os taxistas não têm uma concorrência. Não tem vários grupos de taxistas onde um concorre contra o outro e ganha o melhor serviço. É simplesmente uma cooperativa de táxi que mantém o mesmo preço e a pessoa é obrigada a tubar goela abaixo. Isso tem prejudicado muito a qualidade do serviço. Eu, por exemplo, não sei dirigir ainda, mas mesmo não sabendo dirigir, eu sei que os taxistas, infelizmente, são um grupo de pessoas que fazem as maiores merdas no trânsito. Eu não estou falando algo contra especificamente os taxistas não, gente, mas eu estou falando algo que eu constatei por observação, entendeu? E, além disso, os preços são caros. Como antes que eu falei, as tarifas são muitas vezes sem nexo, porque bandeira vermelha, a tarifa aumenta consideravelmente e, na verdade, deveria ser mais baixa, né, fim de semana, porque você chega mais rápido ao local, você não tem engarrafamento, enfim, totalmente sem nexo. E aí surgiu o Uber, que é uma concorrência no caso, né? E muitas pessoas preferiram essa concorrência. Então eu acho que já que as pessoas reclamam porque a Uber não tem, sei lá, não tem uma regulamentação, entre aspas, né? Não tem um seguro, né? Porque as pessoas perguntam, né? Se bater o carro? Se bater o carro, tipo assim, o taxista, eu posso processar a cooperativa de táxi, mas se bater o Uber, eu não sei se eu posso processar o Uber, não sei, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas pagam por isso. Ou seja, tipo, se a pessoa ela quer um serviço melhor, mas ela não tem uma garantia desse serviço, se caso bater, se caso acontecer algum sinistro, ela vai ser ressarcida, então ela paga por isso. Ou seja, ela tipo, prefere o Uber, eu prefiro o Uber, prefiro não ter a garantia que eu vou ser ressarcido em caso do Uber bater, sei lá, mas mesmo assim eu vou ter esse serviço aqui. Entendeu? Eu acho que deveria ter essa liberdade. Eu estou conferindo aqui na internet para ver o Código de Trânsito Brasileiro, para ver onde é que está escrito exatamente a parte que está dizendo que o Uber não, desculpa. Que é proibido transportar pessoas sem autorização. Eu estou procurando aqui e já posto já isso aí, para a gente discutir isso, para ver se realmente essa interpretação da lei é cabível com o Uber. Certo. Eu depois vou ver outra coisa aqui, que enquanto vocês estavam falando eu estava procurando. Eu estava tentando achar uma imagem que eu vi, um comentário do pessoal da Austrália, acho que era algum político lá, falando como que melhorou lá o Uber, o transporte de lá. E o comentário aqui do Brasil falando mal do Uber, né? Mostrando a diferença de um país desenvolvido e aqui do nosso país problemático. Então, assim, primeira coisa, né? Que nem o Diego comentou aí, falou, pô, os caras foram lá e tiraram o casal dentro do carro lá e botaram dentro do táxi. Primeiramente, quem é a pessoa mais indicada para decidir qual é o meio de transporte que você utiliza? Você mesmo. Não é o taxista,
não é o governo, não é sua sogra, não é sua tia, não é seu primo, é você que sabe o modelo que você quer usar. O dinheiro é seu e você paga para quem você quiser. Se você tiver um cara conhecido... Entendeu? Se você tem um cara conhecido, você quer dar uma grana para ele, se você pega carona com uma galera e racha a gasolina, ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Então, tem que parar com esse negócio de que tudo é o governo que tem que decidir. Você é a melhor pessoa para decidir sua própria vida. E as pessoas têm que mais reclamar por isso. A liberdade individual é uma coisa importante. Infelizmente, aqui no Brasil se fala pouco disso, mas é bom abrir a cabeça sobre esse tema. Então, eu acho que a questão do Uber tem a ver com liberdade individual e com liberdade econômica, com certeza. Que você põe o seu dinheiro onde você quiser também. Então, o outro ponto da concorrência que o Zenon tocou, que é o seguinte: teoricamente, o táxi não tem concorrência, como ele falou, mas supostamente o táxi deveria estar concorrendo com o ônibus, com o metrô, com o trem, até com o helicóptero, se fosse o caso, porque é um meio de transporte, entendeu? Não importa qual seja. Só que aqui no Brasil a gente sabe que o táxi é super caro, entendeu? Não há uma concorrência igual para um ônibus, para o táxi, para o metrô, por exemplo. A maior parte das pessoas pega o meio de transporte que é mais barato, sendo que todos aqui têm sido bem caros. E a razão pelo qual o ônibus é caro, o metrô é caro, o táxi é caro, e o Uber não é tão caro, pelo que poderia, a diferença é a taxação do governo. E é justamente essa uma das questões que os taxistas reclamaram. Só que ao invés deles reclamarem que o Uber não paga imposto, eles não deveriam brigar com o Uber, eles deveriam brigar com o governo, que deveria diminuir os impostos deles. Então, assim, o inimigo é outro. Lembrei até do Tropa de Elite. O inimigo agora é outro, mas não é agora. Sempre foi. O inimigo é outro. O inimigo é o Estado que está taxando os caras de um jeito muito alto, entendeu? Quando, na verdade, eles poderiam estar tendo uma margem de lucro maior. Ele não tem que brigar com o cara que está trazendo uma carga. Não deveria tirar o mercado do cara que está trazendo um mercado novo, que está trazendo concorrência, que está trazendo inovação, está trazendo melhoria na qualidade do serviço. A quem interessa que o táxi seja caro e que o Uber não possa mais operar no Brasil para que só o táxi possa operar dessa forma. Interessa apenas às empresas, às cooperativas de táxi, ao governo que tem controle em cima dos taxistas, que são todos controlados. Então, na verdade, não interessa ao consumidor, não interessa a nós. A nós interessa muito mais que o táxi pudesse ser mais barato e assim como o Uber também. Então, não se engane, não seja enganado. Quando eles falam isso daí, que concorrência desleal, nananã, eles não estão pensando em você, não estão pensando em mim. Eles estão pensando em quanto o governo quer arrecadar e as grandes empresas que detêm esses monopólios, enquanto eles vão lucrar mais pela nossa falta de opção, de não poder escolher outro que não sejam eles. Então abra o olho aí, fique esperto, porque muitas vezes a gente é levado na onda aí das informações de opiniões que não são as nossas, e a gente às vezes vai na opinião dos outros, quando na verdade isso não é o melhor para nós. E agora sobre essa questão também a quem eu processo se o carro bater? Por que essa obsessão de processar o Uber, por exemplo? Se um cara bater, por que não processar o motorista que bateu, então? Por que ele não assume a responsabilidade disso? Certo? Da mesma forma que o motorista de ônibus. Se bater, a culpa é da empresa ou do motorista de ônibus? Quem bateu foi o motorista, entende? Então, são esse tipo de pensamento que também atrasa e complica as coisas. As pessoas precisam ser responsabilizadas mais pelo que elas fazem. Se for errado, quem cometeu o erro? Fulano. Então fulano que pague, entendeu? Essa obsessão por processar uma empresa, entendeu? O Estado faz muito pior contra nós e ninguém está processando o governo aí toda hora. Até existem processos contra o governo, mas não existem tantos quanto o governo merecia e nem sempre a pessoa consegue ganhar, né, uma causa contra o próprio governo. Então, pense nisso também, essa nossa lógica de sempre achar que o governo tem que oferecer tudo para nós, é uma lógica torta e não tem ajudado, não tem melhorado a nossa vida. Tá aí as pessoas até hoje acreditando em políticos, achando que os políticos vão melhorar a nossa vida, quando vier um político honesto, e anos se passam, décadas se passam, gerações se passam e as coisas não melhoram. Então, empresas inovadoras, startups como o Uber, tem muito mais possibilidade de trazer uma melhoria de vida para todo mundo do que o governo. Então, fica esperto aí. Pode crer. Comentário aqui no chat do Ronaldo, ele falou assim:
O Uber foi proibido de atuar em dezenas de países porque a empresa não prioriza a regulamentação do seu serviço do ponto de vista jurídico quando ela entra em um novo país. Só esse fato já dá pano para manga. Realmente, é a parada que a gente falou. As regulamentações dos países são diferentes e tudo mais. Ok, beleza. Só que isso é um ponto de vista jurídico, como você mesmo falou, né? E então tem que ser resolvido dessa forma, entendeu? Não é o cara do táxi que vai lá, então eu vou arregaçar todo mundo. Eu lembrei de uma coisa, até aproveitando para falar, que o Zenon vai lembrar, que a gente viu faz pouco tempo um documentário muito bom, chamado Os Gigantes da Indústria, que conta, o nome dele em inglês é Os Homens que Construíram a América, a tradução que ficou Os Gigantes da Indústria, que fala sobre os caras, tipo, maiores, assim, com mais poder, que foram construindo mesmo as coisas nos Estados Unidos e tal, não sei o quê. E é muito bom, o documentário eu recomendo, mas o ponto que eu queria falar especificamente foi sobre essa concorrência, e inclusive ele fala um pouco sobre o Thomas Edison e tal, o lance da eletricidade, e na época o Rockefeller estava ganhando muito dinheiro com o produto dele lá, que ele estava vendendo querosene para iluminar as casas. Era a iluminação que tinha, né, na época. Aí, com o Thomas Edison e juntamente lá com o Nikola Tesla e tal, tipo, trouxeram essa parada de eletricidade e iluminação para maior quantidade de casa. Qual foi o pensamento do Rockefeller? Queimar o filme dos caras, tá ligado? Tipo, foi muito doido isso aí, tá ligado? A concorrência não foi uma concorrência, pô, beleza, vamos melhorar a parada, pô, isso aí é legal, então eu vou melhorar o meu negócio para poder, tipo, acompanhar a evolução. Não, o bagulho foi assim, os caras estão com um negócio melhor que o meu, o que eu vou fazer? Eu vou agir de má fé para poder queimar o filme dos caras e travar a evolução da parada, sacou? E não só de má fé, repare que o Estado sempre entra. Eu vou usar os meus contatos no governo para regulamentar de uma forma que eu impeça, que eu crie uma barreira para essa outra empresa atuar. Então, assim, exatamente, sempre ganha o monopólio quem tem conchavo com o governo para criar leis que impeçam. O Ronaldo comentou aí sobre o ponto de vista jurídico, que falou do simplismo aqui do que a gente está falando. O que eu tenho a dizer sobre isso, Ronaldo, é que, tipo assim, do simplismo, né? A gente pode abordar mais a fundo as coisas no final, no Free for All. Que a gente, de propósito, fala aqui, só fomenta mesmo e fala um pouco do que a gente pensa, porque se a gente for aprofundar muito, a gente não vai falar de outro assunto e também, né, vai estender demais. Então, esse é um dos motivos de parecer simplista. Mas o viés jurídico, o jurídico é polêmico, exatamente. Porque o Estado, como eu falei aqui, o governo, ele detém o monopólio das leis. Outra coisa que o brasileiro também tem dificuldade de compreender. Uma coisa é o que é legal e outra coisa é o que é justo, o que é correto. Não é porque é uma lei que isso está certo. As leis têm que ser questionadas e quando visto que elas nos atrapalham, elas precisam ser derrubadas também. Então as pessoas acham que as leis, o direito, é o caminho para tudo dar certo. Se eu controlo todas as variáveis, então vai ser bom. Pelo contrário, no mercado, quanto mais liberdade você tem para atuar, é melhor para você inovar, é melhor para você criar. Então a crítica aqui sobre o Uber, por exemplo, ele não se legalizar juridicamente, como você está dizendo, ao meu ver, é uma coisa ruim. É uma barreira do governo para a inovação, quando tudo precisa ser juridicamente controlado, entendeu? Se não há nenhum problema naquela troca ali, beleza, o governo como é que se diz? Entrar no meio dos conflitos e ponderar ali quando há um conflito, sim, mas se não houve nenhum problema, as pessoas estão querendo, como eu falei aqui, da liberdade individual e da liberdade econômica. O dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Se você quer ir no Uber, por que não pode, sabe? As pessoas não estão reclamando, tem um monte de ação jurídica de pessoa física contra o Uber por aí e contra os táxis, entendeu? Se for contar dessa forma, com certeza vai ter mais contra os táxis, entendeu? Com certeza a gente tem mais queixa do governo e dos serviços que são altamente regulamentados, como o de telecomunicações, por exemplo, entre outros, do que um não regulamentado como o Uber, como o WhatsApp, que é uma outra coisa que está acontecendo aqui. A gente pegou o Uber porque deu mais bafafá, mas, por exemplo, as teles estão querendo derrubar o WhatsApp, porque está falando que o WhatsApp está sendo uma empresa de telecomunicações
sem pirata, sem pagar e tal, sem ter mesmo os encargos deles. É a mesma discussão entre o táxi e o Uber, são as teles com o WhatsApp, entendeu? Mas as pessoas não estão nem aí, as pessoas querem usar o WhatsApp, então deixa as pessoas usar o WhatsApp. As pessoas querem usar o Uber, por que não pode usar o Uber? Porque o governo tem que interferir na sua liberdade de usar o serviço que você quer, entendeu? Então, será que a gente é tão incapaz assim de saber o que é melhor para nós mesmos, que a gente precisa do governo até para decidir o meio de transporte que a gente vai utilizar? Então é nesse ponto que eu estou tocando. O viés jurídico pode ter sua importância, mas no meu ver, é justamente importante no mercado que se desregulamente muitas coisas, para que exista mais liberdade para as empresas inovarem e empresas pequenas poderem competir com as grandes. Porque a quem interessa alta regulamentação são as empresas que já têm um modelo de negócio bem sucedido e conseguem seus monopólios. Porque o pequeno não consegue concorrer com ele. A legislação cria barreiras e impedimentos, impostos altos. Tipo, se o Uber precisasse entrar no país pagando a mesma carga tributária do táxi, ele não ia conseguir operar. Então, tipo, isso não é melhor para a população, isso não produz mais riqueza. Então, assim, eu realmente estou abordando aqui mais o viés econômico do que o viés jurídico, que eu considero mais importante para as pessoas comuns. Eu considero que o viés jurídico ele é mais importante para o governo. Ele não beneficia a nós diretamente, beneficia muito mais o governo e os grandes monopólios. E o viés econômico demonstra aqui, ó, na pessoa comum que todo dia pega sua condução para ir trabalhar e precisa se deslocar numa cidade como São Paulo, que eu estou aqui, que é uma cidade que tem muito engarrafamento e é bem difícil de deslocar. Então, assim, é nesse ponto que eu estou tocando, no ponto individual, né, liberdade individual, cada pessoa, cada indivíduo, e o viés econômico, da onde, de fato, você vê melhoria, que sobra mais dinheiro no seu bolso para você usar com o que você quer, e não com o que o governo acha que você precisa. Tanto é assim que os burocratas lá de Brasília acham que sabem o que é melhor para nós, que um monte de coisa a gente paga imposto, o nome é imposto justamente por isso, é uma taxa imposta, a gente não tem escolha de pagar ou não, porque eles já nos oferecem produtos e serviços que já são cobrados sem a gente querer, porque eles pressupõem que é o que a gente precisa. Então, quando eu reclamo aqui de liberdade, é que eu gostaria de ter mais opções de como usar meu próprio dinheiro, ao invés do governo decidir por mim e já me cobrar por meio de impostos. Não que a ação do governo não possa ter alguma coisa útil, como mediar conflitos, como eu falei aqui, tipo, vai processar, não sei o quê, e tem um papel jurídico nisso daí, mas de forma nenhuma você pode já começar num serviço inovador, um serviço que antes não era previsto na lei, como muita coisa na internet. Se a internet fosse altamente regulamentada por um viés jurídico, talvez a gente não tivesse nenhum hangout aqui hoje para conversar, porque talvez o Google ia ser taxado tanto que não ia ter como produzir isso numa escala global. E a gente gosta muito das coisas e as coisas que são melhores são justamente as coisas que os governos têm menos controle. Então, inclusive falando da internet, né, é exatamente uma das coisas que está acontecendo aí no caso do WhatsApp com as teles, no caso de uma lei nova que o governo conseguiu colocar aí desse negócio do Humaniza Redes, que aí já aqui lançando aqui, não vou falar disso agora, mas falando disso, que é outra coisa preocupante. A gente fez hangout falando sobre o Marco Civil há um tempo atrás, dos perigos que podia acarretar, e agora está começando a surgir uma possibilidade disso. Então é mais nesse viés, entendeu, Ronaldo? Tipo, sim, o viés jurídico é importante, mas não é tão relevante a nós, indivíduos comuns. Porque eu não vejo que tem tantas pessoas insatisfeitas com o Uber reclamando. Você vê lá no Reclame Aqui, você vê um monte de gente falando do Uber, ou vai ver do táxi, ou vai ver de coisas do governo. Então, por aí que a gente pega. Que o governo está tentando resolver problemas que nós não temos. E tem vários problemas que nós temos que são perceptíveis, estão na cara e que eles não estão querendo resolver. Então, eles estão trabalhando em causa própria, né? Pode crer. Até vou ler o comentário que o Ronaldo fez enquanto estava falando, né? Ele falou assim: concordo. Mas veja, se estamos aqui reunidos para pensar em empreendedorismo e em novos produtos e sobre o universo digital, temos que estar atento a todas as questões, inclusive as jurídicas, para não impedir o desenvolvimento de nossas ideias e empresas. O comentário que ele fez aqui enquanto está falando que realmente uma coisa é do ponto de vista jurídico, econômico e tudo mais, e realmente a gente tem que estar atento a essas coisas para conseguir empreender, né? É lógico que se a nossa ideia dar certo, nossa startup que a gente quer criar funcionar, a gente tem que estar atento ao meio que a gente está inserido, a como que, concordando ou não, a como que está funcionando a lei nesse país,
o que é contra a lei, o que não é, que conseguir encaixar da melhor forma, e em contrapartida ser a luta separada sobre especificamente economia, lei e tudo mais, entendeu? Isso, mas é aquele negócio, justamente sobre esse negócio da lei, a maior parte dos serviços começa porque a lei às vezes nem não prevê nada ainda. E tipo assim, se todos os negócios esperassem para ver a lei para poder operar, um monte de coisa não ia existir, entendeu? Então é meio que normal isso. Vai se fazendo, depois vai se ajustando, entendeu? A menos que seja um negócio muito claro que é, tipo, crime, por exemplo. Porque esse é o problema da lei. Ela torna crime coisas comuns, banais. Entendeu? Você oferecer um serviço que por alguma questão legal ali não pode, então você é um criminoso. Então isso é uma coisa meio, né, problemática dessa questão. E quem trabalha com startup, com inovação, tem realmente problema com isso. A gente vive discutindo sobre isso, esse é um assunto recorrente para a gente aqui da Expo, que procura empreender e fazer as coisas. A gente busca, sempre que possível, alguma assessoria jurídica para saber se o que a gente criou ali está de boa, mas ainda assim é um negócio que não se justifica. Como eu falei, de se refletir para falar, pô, beleza, existe essa lei aqui, mas eu que preciso adaptar os negócios à minha lei, ou eu preciso começar a questionar as leis que não atendem às demandas do século XXI, por exemplo? Porque a gente vive debaixo de leis que existem desde quando a internet ainda não existia. Então a internet trazendo novas demandas, solucionando novos problemas, não é o caso de questionar mais a lei, modificar ela para uma situação mais realista. Então é nesse ponto que eu quero tocar, que as leis parecem ser intocáveis e tipo, parece que é o novo evangelho, assim, tipo, se está na lei, então é o certo. Não é por aí. A gente precisa ter uma consciência melhor sobre as coisas. As leis não são escritas em pedra e não conseguem refletir o que é a realidade das coisas em 100% das vezes, não. Eu diria até que em poucas vezes. Sim, até pelo fato de a lei ser mutável, dependendo do país, da nação, já mostra isso. Né? Isso, e todo empreendedor tem problema com isso em qualquer lugar do mundo, com as leis do governo. Só que você pode ver, de onde surge mais inovação? Dos países em que eles controlam menos os inovadores. Onde eles têm mais liberdade, eles inovam mais. Então, se nós queremos realmente inovação igual a gente diz, se a gente quer progresso, a gente precisa maneirar nas leis aí com relação às empresas e a quem está inovando e criando. Fica aí a crítica também, né? O Brasil, que é um país muito controlador nesse ponto aí. E hoje, só para exemplificar, hoje, tipo assim, é um absurdo as teles, como você citou, querer impedir o WhatsApp. Mas imagina se o WhatsApp ele é proibido hoje, aí daqui a 20 anos a geração dos nossos filhos chega e fala assim, não, você não está usando o WhatsApp não, né? É contra a lei, é crime, não usa o WhatsApp, é software pirata. Vai virar um negócio do submundo, né, o WhatsApp, né? Vai virar uma parada quase tráfico de drogas, né? Tipo assim. Pois é. Você não tá usando o WhatsApp não, hein? Olha lá, hein? Daqui a 20 anos vai ser assim, cara. Que sinistro, cara. Que merda. Aproveitando a deixa, né, pra gente poder focar mais, né? E no Free for All depois a gente pode discutir melhor sobre outras questões, até inclusive que possam se estender mais, né?